Shalom Aleichem. Seja bem-vindo, querido ouvinte. Aqueles que estão assistindo pela primeira vez esse vídeo, eu recomendo assistir a parte 1, a outra face de Jesus. Essa é a parte 2. E nós vamos abordar neste assunto com mais profundidade alguns tópicos polêmicos, apesar que não há necessidade de existir polêmica sobre esse assunto, que é sobre a origem, a genealogia de Jesus e de seus pais e do Novo Testamento. E aqui vocês vão entender o porquê que os judeus não aceitam, não acreditam que a Segunda Aliança, conhecida como Novo Testamento, por que não é aceito? E por que Jesus Cristo não é reconhecido como o Messias, o prometido, o Mashiach da Torá? Tá? Então, nosso objetivo é esclarecer as mentes, uma vez que o mundo evangélico, o mundo católico e outros movimentos religiosos, eles não têm a oportunidade de ser ensinado na íntegra da verdade essa situação. Apesar que todos são livres para investigar, estudar e examinar os assuntos, mas a sua confiança é depositada nos líderes, e esses líderes, na sua sinceridade do qual foi ensinado, eles não entram no mérito desse assunto segundo a versão do judaísmo. Então, imagine só. Alguém fala mal de uma pessoa para você. Qual é a sua atitude correta que deveria ser? É procurar essa pessoa e apurar a verdade. Não apenas acreditar cegamente no que dizem sobre essa pessoa. Você tem que ir lá e ouvir a outra pessoa. Não comentar com terceiros. Por mais confiança que você tem sobre aquele seu amigo, ou colega, ou irmão, ou pai, ou mãe, você não deve comentar com eles. Você tem que procurar até a pessoa, tá? Se você quer o bem dessa pessoa, você vai até ela e faça as indagações, ok? Poupando, obviamente, a outra pessoa que veio até você e falou alguma coisa negativa dessa pessoa. Por que isso? Para o conflito não generalizar-se. Então, você deve se dirigir até essa pessoa e perguntar se é verdade isso. E ouvir a versão dela. Assim tem que ser com o judaísmo. Você tem que procurar um judeu e questioná-lo o porquê dos porquês. Você tem uma explicação da versão, né, sobre o não reconhecimento de Mashiach e porque o Novo Testamento não é reconhecido. E outras questões muito importantes, que acredito que existem na sua mente, indagações profundas. E você deve procurar um judeu e procurar saber a versão dele. Eu quero esclarecer aqui também um ponto muito interessante, tá? Que esse tipo de atitude se chama justiça. Ok? Justiça é isso. Você ouve os fatos, fique calado, não dê a sua opinião, procure a pessoa que foi acusada e apure os fatos antes de fazer qualquer julgamento. Então, é isso. Justiça é isso, tá? Essa é uma das facetas da justiça, a verdadeira justiça, tá bem? E você pode estar indagando, mas como eu vou encontrar um judeu? Eu quero te dar uma dica. Não significa que todo judeu que é da família, de uma família judaica ou que nasceu em Israel, necessariamente é
é um judeu praticante da Torá. Está me entendendo? Não é porque a pessoa nasceu em Israel, ele é um judeu praticante da Torá, conhecedor e temente em Hashem, aquele que fez o céu e a terra. Se você não entendeu, existem muitas pessoas que elas é de uma denominação, mas ela não pratica. Isso é em todas as religiões, tá? Eu conheço muitas pessoas que é da igreja X, Y, W, mas elas falam muito bem do que a sua organização religiosa acredita, elas fundamentam muito bem, porém, na prática, é um desastre, é uma vergonha, é pior do que uma pessoa que está tocando a vida, não tem compromisso com igreja, não tem compromisso com sinagoga, sabe, é isso. Então, vamos separar bem as coisas. Então, isso é genérico, em todas as áreas. Então, eu quero que você pegue esse referencial para você encontrar a pessoa certa do qual você precisa tirar os seus esclarecimentos. Ok? Eu quero aqui, eu estou na introdução, né? Eu quero apresentar uma literatura para você que investiga os fatos, né? Que de fato são e aconteceram, conforme aqui a gente expõe. Eu quero indicar algumas referências para você iniciar, tá? Iniciar as suas investigações. Não significa que essas fontes é 100%. A verdade, ela é um quebra-cabeça e você vai ter que montar esse quebra-cabeça. Então, eu vou te dar algumas referências que vai lhe ajudar muito, muito mesmo a você montar esse quebra-cabeça. Mas por que a verdade ela é um quebra-cabeça? Ela é um quebra-cabeça porque o homem foi lá e desmontou a verdade. Ok? E agora a situação está assim. Tá bem? Você vai entender isso na medida que você estiver investigando, seja o assunto que for. Tá bem? Na série anterior, parte 1, a outra face de Jesus Cristo, eu mostrei uma literatura que nós não chamamos isso de Bíblia, mas está escrito aqui Bíblia. Por que está escrito Bíblia? Para facilitar o acesso àquelas pessoas que entendem e vê que o que fala sobre o Criador é chamado Bíblia. Mas o nome não é Bíblia, tá? Foi colocado, o judaísmo colocou Bíblia hebraica para facilitar a comunicação com os gentios para conhecer sobre o judaísmo e as versões reais e verdadeiras mais próximas da realidade. Esse material chamado Bíblia hebraica, adquira ela, é um material fantástico que vai te ajudar muito, muito mesmo a você chegar a um consenso equilibrado do que realmente são as coisas, tá? Esse material você não vai achar em livraria evangélica, porque é um material publicado por rabino, tá? É um material publicado por judeu, não tem interferência nenhuma teológica e nem católico, tá? Isso aqui não foi escrito por padre. Então adquira esse material e você vai se surpreender, principalmente os textos de Isaías que fala sobre a profecia do nascimento de Jesus Cristo e a sua segunda volta, como ensina o Novo Testamento. Só o Novo Testamento que fala da segunda volta de Jesus Cristo, né? Na realidade, não seria o nome dele, não é Jesus Cristo. Tá? O Mashiach, o nome dele não é Jesus Cristo. E mais para frente eu vou explicar para vocês por que o nome dele não é Jesus Cristo. Tá? Eu vou mostrar também que Yeshua e Jesus Cristo são as mesmas pessoas, como ensinam alguns movimentos aí, que dizem ser judeus, mas eles ainda acreditam como acredita o cristianismo. E eu vou explicar também a origem do cristianismo. Quem fundou o cristianismo, quem foi Constantino, o sonho, a visão que Constantino teve, e as cruzadas. Temos muita coisa para conversar, mas eu estou aqui apresentando algumas literaturas. Tem uma outra literatura fantástica,
É uma letra fantástica que, em conexão com esse daqui, vai ajudar bastante. É um material chamado Rumash, tá? O livro Rumash, vamos ver aqui, esse livro aqui, esse material Rumash. Rumash é um termo hebraico que trata-se da Torá. Todo esse material aqui, ele é apenas um livro. Por exemplo, esse aqui é o livro de Números, ok? Ah, mas está tudo em hebraico? Não, não está em hebraico. Ele tá traduzido em português, tá? Não misture tradução com transliteração. São duas coisas diferentes. Lá na frente eu vou mostrar para vocês que tem algumas transliterações que a fonética das palavras em hebraico muda. Elas mudam. E existem pequenos erros nessa situação que acaba mudando o sentido das coisas. Mas isso é coisa mínima, tá? Mas aqui, ó, Rumash, por exemplo. Rumash é uma terminologia hebraica que é o estudo da Torá comentada. Comentada por quem? Comentada por sábios milenares sobre cada texto da Torá. Eu utilizo esse material, eu tenho 5 desses aqui, tá? Eu estudo as paraxás. O que são paraxás? Paraxás é um termo hebraico que significa porções, estudo das porções da Torá. Então, cada semana nós estudamos um pedaço da Torá. As porções da Torá, desse momento que nós estamos estudando, nós estamos exatamente no mês de julho de 2012, é o livro de Números, tá? Então cada semana tem uma porção da Torá. E aí quando nós nos encontramos nas sinagogas, temos todo aquele momento de adoração sagrado, de louvores, e esses louvores são orações e mais orações, e músicas cantadas em adoração a Hashem, não só músicas cantadas, também como as danças. Mais para frente eu vou explicar para você por que as danças ocorrem dentro da sinagoga. Mas isso vai demorar um pouquinho. Nós temos muita coisa para apresentar para vocês, mas nós queremos aqui mostrar para vocês o básico. Você tem que entender o básico primeiro, o princípio das coisas, porque o problema está no princípio, e é aí que a gente vai trabalhar bastante, tá? Então o livro de Rumash é um material escrito por rabinos, comentado por rabinos respeitados mundialmente, tá? Rabinos mestres da Torá, milenares, de descendências desde Moshe até os dias de hoje, ok? Eu uso também, esses são os 2 materiais para você adquirir. E o material, esse material aqui, que muitos usam, que é a Bíblia Estudo Almeida, né? Por que Almeida? Almeida é a tradução, ela foi traduzida por o Padre Ferreira de Almeida. Se você pegar a Bíblia de Thompson, você vai conhecer um pouquinho sobre o Padre Ferreira de Almeida, tá? Você adquire a Bíblia de Thompson, você vai conhecer um pouco quem foi Ferreira de Almeida. Porque, o que eu estou falando sobre essa versão? Todo o mundo religioso que crê no Novo Testamento utiliza essa versão, tá? Essa versão escrita pela instituição católica, que merece todo o respeito, porque ela ajudou bastante também a chegar ao que chegou hoje, ok? Então temos que analisar os pontos positivos e fortes de qualquer trabalho que é feito mundialmente. Então a Igreja Católica, ela merece nossas considerações, nosso respeito sobre o trabalho que ela tem feito mundialmente. Mas existe todo um jogo de interesse político, porém, como todas as denominações religiosas, existe isso, porém existe um grupo de pessoas muito sinceras, fiéis, devotas ao Criador. No nível de conhecimento da luz que elas têm, elas propagam e cooperam para que o mundo seja um pouco melhor. A missão do judaísmo é essa também, é fazer do mundo melhor do que é, tá?
Eu vou explicar isso muito bem, como é que isso deve acontecer, e está acontecendo no mundo judaico, em vários movimentos, sobre a vinda de Mashiach, o Olam Rabá, o mundo vindouro. Vou mostrar para vocês, dentro de uma série, como é que é a volta de Mashiach, né? Não é o retorno, nem a volta, desculpe o termo, mas é assim que acreditam aí. Eu falo essa linguagem para facilitar o entendimento. Mas a vinda de Mashiach, tá? Então, eu vou abordar esse assunto com muita profundidade. Eu vou mostrar para vocês como é que o judaísmo acredita, né, no reinado de Mashiach. Como é que vai ser isso? Muito obrigado aí por iniciar esse acompanhamento conosco dessa série, a parte 2, a outra face de Jesus Cristo. Tá? Fique conosco e vamos agora dar início a esse assunto fantástico e de profundidade tremenda. Vamos beber de águas profundas, como dizem o ditado por aí, tá? Obrigado aí pela sua participação. Fique conosco.